O Jornal da Band segue com todo o DNA do Grupo Bandeirantes, acompanhando o cenário eleitoral, dando ênfase para a cidade de Sorocaba, para a nossa região. Por isso, personagens importantes da política local, estadual e nacional já passaram, estão passando e vão passar ainda por esse microfone. Hoje, Jornal da Band recebendo a professora Lúcia França, do PSB, vice-candidata ao governo de São Paulo, de Fernando Haddad, que é do PT, a caravana passando pela cidade de Sorocaba e no meio dessa agenda um espaço para vir até o estúdio da Band FM Sorocaba conversar com o nosso ouvinte. Professora Lúcia, primeiramente, antes de mais nada, boa noite à senhora. Obrigado. Bem-vinda a Sorocaba e obrigado pela presença aqui no estúdio do Jornal da Band. Boa noite, um prazer enorme a gente estar aqui batendo esse papo com vocês, ouvintes, e principalmente com o jornalista do seu gabarito, Lucas Pedroso. Muito obrigada por nos atender. Vamos tentar criar uma ordem cronológica que vai passar por projetos, por propostas, vai passar pela escolha de candidata a vice. E nessa ordem cronológica, vamos voltar lá. A professora de uma família de políticos, esposa do ex-governador Márcio França, do PSB, candidato ao Senado por São Paulo. Como surgiu essa questão? Hoje se vê candidata a vice, dando entrevista como candidata a vice no Jornal da Band. Mas vamos voltar um pouquinho nessa história, a caminhada da professora na educação, mas também na política. Eu entrei numa sala de aula aos 16 anos como auxiliar de classe e nunca mais saí da educação. Eu sou aposentada como professora já e sou diretora de uma escola de educação infantil ao ensino médio. Há 40 anos nessa escola. A educação me move, a educação é a minha grande paixão e, paralelo a isso, eu sempre fui militante. Eu vim de movimentos da igreja, da Pastoral da Juventude, onde a gente aprendeu a fazer política, e depois a minha vida se cruzou com a do Márcio França, que também fazia política de uma outra maneira. E fazemos política até hoje. Eu sou militante do partido desde 88, trabalhei em todas as fases e partes de uma campanha e me sinto hoje preparada, não preparada academicamente preparada para ser candidata a vice-governadora, mas me preparei como pessoa inteira, realizada e principalmente como mulher, podendo representar as mulheres nessa chapa. As eleições ganham cada dia mais um conteúdo de deixa eu buscar na justiça inviabilizar as candidaturas. Por que eu estou falando isso? Muita gente não é do Estado e vem por Estado. Estamos falando de uma paulistana criada no litoral e que se coloca hoje como candidata a vice. Isso, eu nasci em São Paulo, capital. Aos 10 anos a minha família foi para o litoral, construí a minha família lá. Mas eu me sinto absolutamente feliz mesmo de estar podendo representar as mulheres. Eu vou contar uma curiosidade, Lucas. Se nós ganharmos essa eleição, será a primeira vez na história do Brasil e de São Paulo que uma mulher chega ao Palácio dos Bandeirantes representando esse poder tão grande da mulher. Seguindo essa ordem cronológica, a senhora vem para a política e é escolhida como vice-candidata. Dá para dizer aqui, imagino, muitas reuniões acontecem, só que a senhora tinha muitas reuniões também dentro de casa. Afinal de contas, até há pouco tempo atrás, próprio Márcio França, ex-governador, ele que é do PSB, esposo da senhora, era cotado. E as pesquisas, pré-pesquisas, mostravam com bons números para a corrida para o governo de São Paulo. Ele deixa essa corrida, vai para o Senado para ser esse candidato ao Senado, e a senhora se coloca como candidata a vice. Conta um pouquinho como foi essa trajetória, essas articulações. Às vezes na política fala de palavras articulações, as pessoas já levam para o lado pejorativo de qualquer tipo de acordo escuso, mas estão falando de articulações mesmo. Como aconteceu isso? Nasceu primeiro dentro de casa a decisão e depois ela vem se tornando cada vez mais pública? Como que foi esse bastidor? A nossa decisão, de recuar a sermos candidatos ao governo do Estado foi, primeiro, porque a gente tem palavra, e nós tínhamos combinado que se o Haddad estivesse na frente, nós recuaríamos. E isso acontecia em todas as pesquisas. Um pouco na frente, mas estava à frente. E também porque nós achamos que é o momento de união.
independente de algumas divergências que a gente tenha nessa grande chapa, nessa grande união, porque são 6 partidos, então é claro que bom que há divergências, porque quando a gente está num lugar que todo mundo concorda com tudo, não é bom, não é saudável, a gente não progride. E então foi isso. E aí, desde sempre, os dois lados, o lado do PSB e o lado do PT, se cogitava mulher de vice, porque a gente acredita que é a hora da mulher dar um passo a mais, dar um passo à frente e valorizar esse voto. Eu tenho certeza que quem vai mudar a eleição desse ano é o voto das mulheres. Eu tenho absoluta certeza. É a mulher que não aguenta mais a comida cara, é a mulher que não aguenta mais o menino não ter aula, é a mulher que não aguenta mais ter que ir para a fila para arrumar uma vaga na saúde, para seu filho, para alguém da família. Então, é a mulher que vai mudar essa eleição. E, por isso, aí cogitava-se mulheres, como eu disse. E chegaram ao meu nome, eu acredito que pela minha experiência, eu sou empresária também, então tenho 40 anos, a gente tem 100 famílias, mais ou menos, na nossa empresa que trabalham com a gente. Pela escola passaram mais de 10, 12 mil alunos durante essa história, essa trajetória. Eu, dentro da sala de aula, que sempre fui alfabetizadora e de bandeira na mão desde sempre, desde a minha primeira formação com a inclusão. Então, eu acho que tudo isso conglomerou para que meu nome viesse. Estamos conversando com a professora Lúcia França, do PSB, vice-candidata ao governo de São Paulo, na chapa de Fernando Haddad, do PT. Perguntar para uma professora, e uma professora que é candidata a vice na chapa do PT, a questão da educação. Seja nessa polarização das redes sociais, fala-se assim, se o PT assumir o governo, seja como presidente ou seja como governador de determinados estados, no caso pontual, falando de São Paulo, teremos mudanças radicais na educação. Como a senhora, como a Haddad, vão trabalhar essa questão? Teremos mudanças radicais na educação de São Paulo, se eleitos? Teremos mudanças importantíssimas, fundamentais, para que a educação do maior e mais potente estado do país tenha condições de atender esse menino, essa criança, esse jovem do século XXI. A escola não está conversando com essa criança, a escola não está conversando com esse jovem. A gente vai investir muito nos professores, vamos iniciar tirando esse confisco salarial que o governo Dória Rodrigo fez com os professores. Vamos investir totalmente na capacitação de professores e educadores, porque a escola, apesar do professor ser o coração da escola, é ele que bomba, ele que pulsa tudo que acontece na escola, nós precisamos capacitar os outros educadores, o restante do mundo da escola. E também fazer com que as escolas sejam lugares agradáveis para esses meninos, para essas meninas, para esses jovens. Investir muito no ensino médio profissionalizante, trazer de volta, isso vai ser uma missão importantíssima, trazer de volta essas crianças que saíram da escola na pandemia e não voltaram até hoje. Por que que elas não voltaram? Porque, de alguma maneira, durante esses 2 anos, eles arrumaram formas, infelizmente formas que eu vejo com muita tristeza, de ajudar a família de alguma maneira. E aí eles não querem mais voltar para a escola, porque os 10, 20 reais que eles conseguem nos semáforos, nas esquinas, nas portas das farmácias, está ajudando em casa para eles não passarem fome. Então, assim, são missões importantíssimas, rápidas, que nós vamos fazer e vamos deixar... São Paulo vai ser uma referência na educação. Quando bateram o martelo, PSB e PT, a senhora para ser candidata a vice na chapa de Fernando Haddad, a senhora colocou alguma coisa no plano de governo, tem que ter isso. Esse é o meu projeto, essa é a minha ideia, tem que ter essa minha cara. Se eu fosse a candidata, teria isso. Teve, não como imposição, mas como uma conversa, uma negociação, algo que a senhora colocou no plano de governo? Olha, não vou dizer nem que foi negociação, porque foi muito fácil. O Fernando Haddad imediatamente aceitou algumas sugestões. A primeira, paridade de gênero no secretariado. Ele se comprometeu que então nós vamos ter no secretariado do Estado de São Paulo, meio a meio, metade de secretários serão homens, metade mulheres. Eu acho isso um avanço, eu acredito que isso já demonstra quem é Fernando Haddad.
Nós pedimos muito na educação, para as ETECs, que são as escolas de educação criativa, de produção criativa, porque esse é o futuro. Nós pedimos investimento na Univesp, que é a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, para que a gente possa graduar muitos jovens, sem eles terem que sair de casa e oferecendo para eles uma graduação de qualidade. Os mesmos professores da USP, Unicamp, FATESP, dando aula para esses alunos à distância. Também temos o compromisso de um olhar muito voltado para a juventude, de uma maneira geral, capacitando, dando bolsa para que eles continuem na escola, para que eles não precisem trabalhar para poder terminar o ensino médio. Pela primeira resposta, a paridade do secretariado, dá para falar que a professora Lúcia França, o feminismo é uma bandeira ou não? Há 60 anos. Eu nasci feminista. Acho que é importante. Eu pautei a minha vida, desde muito jovem, para inspirar outras mulheres. Eu venho de uma família com vulnerabilidade, violência, passei por isso, violência doméstica, e sempre pautei. Para mim vai ser diferente. E quando eu puder esticar a mão para uma menina, para ela perceber que ela precisa ter autonomia para poder estudar, para poder escolher seus caminhos. E acho importante colocar aqui também que o empreendedorismo é importante, principalmente para as mulheres em vulnerabilidade. Nas andanças, a senhora tem a agenda própria da senhora, com seus assessores, em determinados momentos. Propriamente hoje em Sorocaba, teve uma agenda só da senhora, no período da manhã, no período da tarde, o encontro com o próprio Haddad na cidade de Sorocaba, andando pelo estado, e são mais de 600 municípios. No termômetro da senhora, qual tem sido a maior, ou quais têm sido as maiores preocupações ou queixas dos paulistas e dos paulistanos? Fome, muita fome. Uma vergonha, me sinto constrangida. Cada lugar que eu vou se fala de fome. Fala-se também das crianças sem querer voltar para a escola, as crianças mais violentas, as crianças mais ansiosas, e os professores com essa missão de acolher essas crianças que estão chegando diferente nas escolas, que exista um professor que dê aula, exista professor que se entregue a essas escolas. Para que eles façam isso, eles precisam do apoio do Estado. O professor precisa de cuidados também, porque todos nós saímos diferentes dessa pandemia. Mas o que eu mais escuto é fome, fome e fome. As pessoas querem um emprego, precisam de um dinheiro e precisam levar comida para dentro de casa. Nós temos a região metropolitana de Sorocaba, perto de outras regiões metropolitanas do estado. Ela ainda é muito recente, tem poucos anos, então ela dá para dizer que evoluiu muito, mas ainda engatinha nessa questão da região metropolitana. E por que pergunto isso à senhora? O governo vai conseguir e vai enxergar o estado de forma diferente? Que regiões são diferentes, que cidades são diferentes umas das outras, e enxergar dessa forma, não todos só como paulistas, mas que existem paulistas com características, seja por região agrícola, seja por região industrial, comercial, enxergar o estado assim? Com certeza. O fato do Fernando Haddad já ter sido prefeito de uma cidade e eu também ter passado pela prefeitura de uma cidade do litoral, quando o Márcio foi prefeito. Então, a gente sabe da importância dos municípios e sabe da pluralidade do nosso estado. E essa visão é importantíssima, porque também não adianta você generalizar e falar todo mundo precisa disto. A gente vai olhar, a gente está olhando, nós estamos nos preparando para isso. Nós não vamos esperar 2023 chegar para a gente começar a pensar. Nós estamos pensando agora, juntos, uma equipe de técnicos, de profissionais, para que a gente consiga chegar em 2023 já agindo e fazendo e transformando. Colocar outro assunto sempre importante, é sempre muito abordado, podia entrar no assunto de saúde também, mas a questão da segurança. Perguntar para a senhora professora, dentro da sala de aula, se eleita vai ter a caneta na mão. O que aquela professora dentro da sala de aula,
olha para o Estado e observa assim, se eu tivesse a capacidade, a oportunidade, eu mudaria isso no quesito segurança, andar junto com educação, seja com o tráfico na porta das escolas, no entorno das escolas, como tratar essa questão da segurança pública com a educação a partir do olhar de uma professora? A segurança é fundamental, é claro que seja em escolas, seja nos hospitais, seja nas repartições públicas, a gente sente, né? São Paulo o maior número de furtos de celulares é em São Paulo. A gente tem que investir na inteligência da polícia, a gente tem que investir no policial, fazer concursos imediatos para policiais e andar de mãos dadas com as guardas municipais, porque a gente acha que eles precisam andar juntos para que a gente se sinta mais segura, para que a gente evolua, para que o menino na porta da escola esteja seguro na sua vulnerabilidade. Estamos conversando com a professora Lúcia França, do PSB, vice-candidata ao governo de São Paulo, que tem Fernando Haddad, do PT, como candidato. Passou por Sorocaba hoje, também tem a região. O que observou nessa região, o que leva dessa passagem por Sorocaba? Não sei, é um curtíssimo espaço de campanha, não sei o quando consegue, ou se tem agenda para voltar para Sorocaba nesse curto espaço de campanha, pelo menos em um primeiro turno. O que leva da cidade? Levo que a gente é um povo muito acolhedor, nós fomos absolutamente bem recebidos aqui, mas sei e entendi ao visitar algumas instituições aqui da cidade que o governo do estado de São Paulo precisa melhorar o seu olhar para essa região. E é isso que a gente está aqui para bater esse compromisso com o povo de Sorocaba. E mais do que isso, com as mulheres de Sorocaba, com as mulheres em vulnerabilidade, nós vamos estender a mão para vocês, capacitando e oferecendo um microcrédito. A gente sabe que na pandemia, quando simplesmente viraram as costas para tantos pequenos comerciantes, tantos microempreendedores que só aumentaram impostos e não estenderam a mão para nada. Pessoas que empregavam 1, 2 pessoas tiveram que fechar suas portas. Nós vamos olhar para vocês de volta e vocês vão voltar a ter esperança de voltar a ter o seu comércio. Vou fazer uma pergunta agora muito bairrista, né? Não é regional, ela é muito localizada, a senhora vai entender. Cidade de Sorocaba tem o prefeito Rodrigo Manga, um prefeito que tem como candidato Tarcísio, na sequência tem como candidato Bolsonaro. A pergunta é que algo que sempre vai interessar muito ao sorocabano, e qualquer outra cidade teria essa característica da mesma forma. Se eleitos, cidades como de Sorocaba, por exemplo, que tem um prefeito que abertamente declara um voto a um concorrente, se eleitos, como vão enxergar cidades como a de Sorocaba, por exemplo, sendo bem bairrista nesse questionamento? Olha, sinceramente, nós temos falado isso todos os dias. A cidade de Sorocaba não é do prefeito. Não é do prefeito, é do povo de Sorocaba. E o povo de Sorocaba não tem partido. O povo de Sorocaba é gente que precisa do apoio e das mãos estendidas do Estado. É claro que nós vamos conversar com todos os prefeitos, porque, volto a dizer, a gente acredita nos municípios. A vida do cidadão está no município. É lá que ele vive, é lá que ele mora, é lá que ele precisa de segurança. Mas a cidade não é de nenhum prefeito. A senhora foi primeira-dama numa cidade, a senhora foi primeira-dama de um estado. Até caminhando para o final dessa entrevista, questões sociais, a senhora falou que andou e viu a questão da fome. Como sair do papel essa ajuda olhando para a questão social, a senhora que já teve esse olhar como primeira-dama, seja de um município ou do próprio estado? Oferecendo oportunidade para as pessoas. O Fundo Social do Estado de São Paulo era muito, muito profícuo nesse quesito. Nós capacitávamos, nós tínhamos parceria com todos os municípios do estado de São Paulo, oferecendo capacitação para pessoas em vulnerabilidade, mulheres e jovens. E isso tudo foi terminado. Isso era uma porta, era um início para uma vida. Era o início para você, nas padarias artesanais que se tinha, nas escolas da moda, nas escolas da beleza, nas escolas da construção civil. Eram parcerias excelentes e nós tínhamos em todos os municípios. Nos 645 municípios, a gente tinha parceria. E, infelizmente, isso foi acabado.
tirar a oportunidade das pessoas. Nós estamos voltando para dar e oferecer oportunidade para todos que queiram conosco mudar a página da sua vida, sair dessa situação que a gente se encontra hoje. E tem um compromisso nosso. Nós não vamos aumentar impostos de comida, nós não vamos aumentar preço de passagem de ônibus, nós não vamos, como fizeram Rodrigo e Dória. Vou pedir para finalizar que a senhora deixe uma mensagem para quem está nos acompanhando em Sorocaba. Sabemos da audiência da Band, até a pesquisa Ibope de julho de 2022. No mês passado mostra essa imensa audiência da Band, o próprio Jornal da Band, para Sorocaba, para a região, para o mundo todo, através dos nossos aplicativos. Mas antes dessa mensagem, se eleitos, sentado na mesa, se a senhora tivesse ou tiver essa oportunidade de falar, quero sugerir o que seria a primeira ação a ser tomada. Perguntando para a vice, peço a sua sugestão, qual seria a primeira ação? O que a senhora sugeriria ao governador, se eleito, Fernando Haddad? Primeiro passo, primeira atitude da gente, fazer uma parceria com a iniciativa privada. Nós estamos no estado mais rico do país, nós somos um país dentro de um país. Acabar com a fome, olhar para essas crianças que estão comendo lixo, eu não me conformo, eu não quero, eu não posso dormir sossegada com isso. O primeiro passo é esse. O segundo, vamos focar na educação, vamos dar a mão para esses professores, vamos sair desse retrocesso. Os professores vão voltar a ser protagonistas da educação, porque são eles, está na mão deles que a nossa educação volte a ser uma educação de referência para todo o país. Professora Lúcia França, do PSB, passou pelo Jornal da Band hoje, vice-candidata ao governo de São Paulo, com Fernando Haddad, do PT, como candidato ao governo. A mensagem que a senhora deixa para aqueles que estão nos ouvindo agora, seja no FM 102.7, seja na nossa multiplataforma. Lucas, eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui conversando com vocês e falando que será a primeira vez que nós teremos a oportunidade de eleger uma mulher ao Palácio do Governo. Vem com a gente, acredita nas nossas propostas, acredita nessa parceria. 2 professores no governo de estado, professores no poder. Um abraço, muito obrigada.